De acordo com um princípio rabínico, o que não está escrito no Antigo Testamento não existe. A vida de Jesus segue esse princípio. Ele não faz nenhuma tentativa de mudar o mundo de César ou a sua ordem social. Ele o deixou tal como está, para que o homem cometesse erros e vivesse como desejasse, exortando o homem a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus entra em nossas vidas com um propósito: cumprir as Escrituras. Essa noite eu quero mostrar como isso é feito em 1260 dias. Daniel confessa no último capítulo do seu livro que não entendeu a visão quando um homem estava vestido de linho acima das águas e me disse: as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Perguntei-lhe quanto tempo faltaria para o fim dessas maravilhas. E ele me disse: 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. No pensamento hebraico, 1 tempo é 1 ano, ou 360 dias. Então temos 3 anos de 360 dias, cada ano, e meio de 180 dias, o que equivale a 1260 dias. Daniel não foi informado de quando os sinais começariam, apenas que levaria 1260 dias para completá-los. Passemos agora ao capítulo 12 do livro do Apocalipse, onde João nos diz: eu vi no céu um grande púlpito, uma mulher vestida de sol, usando uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Estava na lua. Em trabalho de parto e com muita dor, ela deu à luz a um filho homem, que foi arrebatado ao trono de Deus. Fugindo para o deserto, para um lugar preparado para ela, ela foi alimentada por 1260 dias. Aqui encontramos a pista para o início dos 1260 dias, como o nascimento da criança. Agora, a maneira do nascimento de Jesus é, para quem sabe quem ele é, um sinal da iniciativa divina na nossa redenção. Sem dúvida, você já ouviu inúmeras vezes a história do nascimento de Jesus, contada como a de um homem que nasceu há 2000 anos. Mas deixe-me dizer-lhe, se existe algum outro Jesus Cristo, além daquele que foi sepultado, ressuscitou e continua a ressuscitar, em homens e mulheres individuais. Ele é um falso Cristo. Qualquer professor que fale de Jesus como alguém de fora está enganando a milhões de pessoas que ouvem a história. Carregamos em nosso corpo a morte de Jesus. Se estivermos unidos a ele numa morte, como a dele, certamente vamos ser unidos a ele numa ressurreição, como a dele, à medida que ele ressuscita em nós de maneira individual. Portanto, quem é ele? Pela minha própria experiência pessoal, eu não estou aqui teorizando, não estou especulando. Eu sei que a sua consciência, o seu eu sou, é Cristo Jesus, que é o Senhor Deus Jeová. A palavra Jesus é a forma anglicizada da palavra hebraica Josué, que significa Salvador. Dizem-nos: eu sou o Senhor, teu Deus, teu Salvador, e fora de mim não há Salvador. Foi o Senhor Deus Jeová quem se tornou como nós somos, para que possamos ser como ele é. Portanto, não há intermediário entre você, Deus e seu Salvador. Agora vamos aos 1260 dias. No dia 20 de julho de 59, meu dia estava normal. Eu dei uma palestra pela manhã para um grande público em São Francisco. Eu liguei para minha esposa às 21 horas. Eu li a Bíblia e um pouco de Blake e me retirei por volta das 23 horas, esperando nada além de um sono normal e reparador. Às 4 da manhã, uma vibração centrada na base do meu crânio começou a aumentar, aumentando a intensidade, até que eu pensei que ia explodir com a força dela. Eu não sou médico, mas eu li sobre hemorragias cerebrais massivas, e eu pensei que eu estava tendo uma. Eu não conseguia conceber, viver essa experiência, mas eu não conseguia detê-la. Então eu comecei a despertar e a descobrir que estava completamente selado dentro do meu próprio crânio. Eu tinha apenas um desejo que me consumia: sair daquilo.
sabendo intuitivamente que se eu empurrasse a base do meu crânio, alguma coisa ia ceder. Eu fiz. E algo rolou enquanto saí centímetro por centímetro, assim como uma criança emerge do ventre de uma mulher. Então começaram a aparecer diante de mim as imagens mencionadas nos livros de Lucas e Mateus, as testemunhas do acontecimento e a criança envolta em panos. Eu não era visto por aqueles que estavam presentes. Falaram de mim e sabiam que o filho era meu, mas eles não podiam me ver, pois eu estava vestido com um corpo de espírito, totalmente diferente, e não mais com o corpo de carne e osso que eles conheciam. Eu não apenas os vi, mas pude discernir todos os seus pensamentos. E quando a criança foi colocada na cama, eu a peguei e olhei em meu rosto e disse: "Como está, meu amor?" Abri um sorriso celestial. Então a visão foi arrebatada aos céus e desapareceu de vista, pois tudo havia saído de mim. Então, no dia 1º de janeiro de 63, o quarto evento apareceu, na forma de uma pomba, que desceu sobre mim e me sufocou de amor. Agora eu registrei a data de cada grande evento místico que eu experimentei, ao lado da passagem das Escrituras que o compara. Ao lado da passagem relativa à ressurreição, marquei o dia 20 de julho de 59. Esse era um lado da moeda, pois na mesma noite foi o nascimento. Então, contra a passagem referente ao nascimento de Cristo, que é Filho de Deus e é um com Deus, eu escrevi a data de 20 de julho de 59. Quando outra vibração explodiu minha cabeça, e Davi, de fama bíblica, apareceu diante de mim e me chamou de pai. Eu escrevi a data, 6 de dezembro de 59, ao lado da passagem do Salmo 89, onde o Senhor disse: "Encontrei Davi, ele me chamou. Tu és meu pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação." No dia 8 de abril de 60, um raio me partiu em dois, do topo da cabeça até a base da coluna. Eu me separei. Na base da minha coluna eu vi uma luz líquida dourada, que eu sabia ser eu mesmo. Me fundindo com ele, eu subi como uma serpente em meio a um raio de volta ao meu crânio. Então ele reverberava, como se tivesse sido quebrado. Eu registrei essa visão em contraste com as passagens. A cortina do Senhor se fendeu em duas, de alto a baixo. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Recentemente eu estava lendo o livro de Daniel, reunindo meus pensamentos, enquanto eu estava a caminho de São Francisco para uma série de palestras, no dia 15 de julho. Sentado sozinho na minha sala com a Bíblia na mão, a memória voltou, e eu sabia que se contasse os dias entre a minha ressurreição e o nascimento, e a descida da pomba, chegaria a 1260 dias. Verificando as datas que havia registrado na Bíblia, descobri que houve 139 dias entre o primeiro evento, a ressurreição e o nascimento, e o segundo, que foi a descoberta de Davi e a paternidade de Deus. A terceira visão apareceu 123 dias depois, com a quarta e última visão chegando em 998 dias. Não importa quantas vezes eu os verifiquei, eles sempre chegaram a 1260 dias. Está aqui um padrão definido de 4 visões principais, que se completam em 1260 dias, tornando aquele que as vivencia o homem padrão. Ora, o calendário dos antigos diferia do nosso. O ano deles consistia em 360 dias, divididos em 12 partes. Eram todos os meses iguais de 30 dias. Eu não usei o calendário antigo, mas sim o moderno. Mas o padrão permaneceu o mesmo, 1260 dias. Se amanhã alguém mudar o calendário, vai aparecer o mesmo número de dias entre o nascimento de Deus no homem e a descida do Espírito Santo. Agora, contra a passagem, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos e para abrir os olhos aos que estão na prisão. Isso está registrado no capítulo 61 de Isaías. Eu escrevi, 1º de janeiro de 63.
eu posso agora dizer com a figura central das Escrituras. Essa Escritura se cumpriu em mim. O livro agora está fechado, devolvido ao atendente, pois eu sei quem realmente é Cristo. Eu não mudei minha identidade, mas agora eu uso uma roupa, embora invisível aos olhos mortais. Isso é todo o poder. Não há nada aqui na terra que possa ser comparado. Eu não sou mais uma forma animada. Agora eu sei que sou um espírito vivificante. O poder que eu conheço anima todas as formas. Então eu agora sei quem Cristo realmente é. Quando criança eu fui criado em um ambiente cristão e ensinei que Jesus era um homem fora de mim. Embora eu tenha lido nas Escrituras, trago em meu corpo a morte de Jesus. Isso não significava nada para mim. E se eu tiver unido a ele em uma morte como a dele, certamente estarei unido a ele em uma ressurreição como a dele. Foram apenas palavras, pois eu fui ensinado que Cristo era outra pessoa, alguém diferente, e não um homem simples e normal. Mas agora eu sei que Deus assumiu a fraqueza e as limitações do homem para assumir a sua forma. Os rabinos da época, no entanto, esperavam que algum ser fantástico saísse do espaço e tirasse Israel da sua miséria e escravizasse aqueles que haviam escravizado Israel. Mas essa não é toda a história. Deus se tornou homem e irrompe no homem nesses 4 atos poderosos. Eu experimentei esses eventos registrados no Antigo Testamento, mas não os que falei essa noite. Esses são os 4 mais importantes. Dizem-nos que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, perguntaram-lhe: quando virás e qual será o sinal da tua vinda? Apontando para os edifícios maravilhosos, ele disse: você vê esses edifícios? Eu lhes digo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Aí é quando você saberá. No dia 21 de dezembro de 60, eu me deparei com uma cidade fantástica de edifícios altos. E ao olhar para cada edifício, ele desabou, até que não restasse uma pedra sobre a outra. Eu escrevi essa data, contra essa profecia, no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 13 de Marcos. Outras visões vieram depois em 1260 dias. Eu gravei elas, mas os importantes são esses 4. O primeiro, duplo, ressurreição e nascimento. A segunda, uma visão única. A descoberta de Davi, que me chamava de pai. Quem teria pensado que um homem nascido nesse século seria pai de alguém que viveu há 3.000 anos? Mas não havia outra maneira pela qual Deus pudesse se entregar a nós e provar que o fez igualmente, a menos que seu filho, unigênito, o revelasse. E quando Davi me chama de pai, e chama você de pai, nós não somos um? Como poderíamos saber que somos um, a menos que tenhamos o mesmo filho que nos chama de pai? Davi um dia vai surgir na vida de todos, para que todos saibam que ele ou ela é Deus Pai. Pode parecer estranho. Eu lhe digo que você, uma dama, vai saber que você é pai. Veja, o sexo pertence apenas a esse nível. Quando essas visões vierem sobre você, você vai estar em uma região acima da organização do sexo. Então você não vai achar estranho quando Davi te chamar de pai, pois você vai saber que você não é homem nem mulher. Você vai ver o seu maravilhoso filho. É assim o cumprimento do Salmo 2. Nele Davi fala, dizendo: eu vos contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Comece a contar desde o dia em que a criança aparece, até a descida da pomba, e você vai descobrir que são 1260 dias. Eu lhe digo que a Bíblia é literalmente verdadeira, mas não se preocupa com o mundo de César. Se amanhã você subisse às alturas desse mundo e recebesse todas as honras mundanas aqui oferecidas, com o tempo elas iam se transformar em cinzas. Assim, aplique a lei e tenha todos os dons mundanos que desejar enquanto estiver aqui. Viva graciosamente. Mas eu lhe digo, somente ao cumprir as Escrituras, você realmente cumpre o propósito de Deus.
As visões vão surgir de repente, como um ladrão durante a noite. Eu não tinha ideia de que a noite do dia 20 de julho de 59 seria diferente de qualquer outra. Eu não sabia que a história de Jesus era minha. Eu não sabia que ele interpretava o Antigo Testamento tendo ele mesmo como centro dele, sendo que a imaginação humana é ele. Nosso eu sou humano foi ele. Mas agora eu sei que nunca houve outro e nunca haverá outro. E aqueles que ensinam outros são falsos mestres, que ensinam uma falsa cristandade. Eu vou compartilhar uma visão com vocês agora. Somos informados no livro de Jeremias que Deus se sacrificou. Na história, Isaac disse a Abraão: Pai, veja o fogo e veja a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu ao filho dizendo: O Senhor proverá a si mesmo o cordeiro. Aqui nós vemos que nenhum sacrifício terreno é necessário, pois Deus se sacrifica. Ele é o cordeiro fornecido para a grande oferta. Bem, há cerca de 2 semanas, pouco antes de nos aposentarmos, a minha esposa me disse: Eu não consigo dormir. Tenho que lhe contar o que perturbou-me o dia todo. Eu tive uma visão vívida quando vi você banhado em uma luz radiante, se carregando em seus braços. Era o mesmo tipo de corpo flácido, visto na Pietà de Michelangelo. Só que você, um ser radiante, estava carregando você mesmo, o sacrificado. Aqui temos uma visão com tremendo significado espiritual. Essa visão estava mostrando a ela a única maneira pela qual o homem pode acordar. Você é Deus. Você mesmo se tornou humano por um propósito divino. Você morreu. E no final, vai ver o símbolo do que fez. É a história da semente. A menos que uma semente caia na terra e morra, ela permanece sozinha. Mas se morrer, produz muito. A semente de Deus é a sua imagem e Jesus é o que está enterrado no homem. Um dia ele vai aparecer na forma que eu acabei de revelar a você. E você refletirá a glória de Deus Pai e vai carregar a própria marca de sua pessoa. Só existe Deus. Não pode haver outro. Então, no final, só existe Jesus. A transfiguração ocorre quando todas as promessas de Deus são cumpridas. Aparece Moisés, a personificação da lei, e também Elias, a personificação da profecia. Mas tendo cumprido a lei e a profecia, são personificações, e elas desaparecem, deixando apenas Jesus. Essa é a história. A Bíblia é verdadeiramente o livro dos livros, e o que não está lá pode ser inexistente. Vai chegar o dia em que esse edifício vai desmoronar. A casa onde você mora, as roupas que você veste, tudo vai ser deixado para trás, pois tudo que vem a esse mundo aumenta, diminui e desaparece. Mas a palavra eterna de Deus nunca vai passar. Todos os nascidos de mulher vão cumpri-la. Minha palavra não vai voltar para mim vazia. Ela deve realizar aquilo que pretendo e prosperar naquilo para o qual enviei. Você foi enviado para cumprir Escrituras. O mundo continua como antes, mas você, individualmente, chega ao fim na sua idade. Quando termina o trabalho, você dirá como Paulo: chegou a hora da minha partida. Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Eu tenho mantido a fé. Doravante está reservada para mim a coroa da justiça. Depois que a pomba desce, não há nada a fazer, a não ser continuar cumprindo as Escrituras. No meu próprio caso, dia 10 de outubro de 66, eu tive uma visão gloriosa. E no capítulo 53 de Isaías, eu registrei essa data. Quem vai acreditar em nosso relato? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Naquela noite eu experimentei a traição, que nos é contada no livro de João, e no 41º dos Salmos, porque o Novo Testamento só cumpre o Antigo. Meu amigo que comeu minha comida levantou contra mim o calcanhar. Eu sei por experiência própria que o braço do Senhor foi revelado em mim. Quando Daniel contou essa história, ele disse, numa visão noturna: eu vi que sob as nuvens do céu veio alguém semelhante a um filho do homem,
que foi apresentado ao ancião dos dias. A ele foi dado domínio e autoridade sobre todos os povos, eras e raças, e seu reinado não vai ter fim. Todos farão parte daquele corpo que governa tudo aqui. No momento em que eu fui incorporado a ele, eu tive esse domínio, essa autoridade, mas não vai ser usado enquanto eu usar essa vestimenta de carne e sangue. Eu permaneço aqui agora apenas para contar a minha história, para encorajar outros a terem fé e a depositarem a sua esperança plenamente nessa graça que lhes está a chegar. Vai chegar o dia em que eu tirarei essa vestimenta de carne, pela última vez, para ser um com o corpo de Deus, para todo sempre. Essa visão não ocorreu dentro dos 1260 dias, veio depois. Eu registrei na Bíblia. Se eu tivesse deixado cair essa roupa na noite da pomba, tudo estaria perfeitamente bem, pois naquela visão, os céus tornaram-se translúcidos e a pomba flutuou cerca de 6 metros acima da minha cabeça. Ele não fez nenhum movimento com as asas, simplesmente flutuou em águas cristalinas, comigo submerso, 6 metros abaixo. Assim, quando a pomba pareceu descer, ela não passou pela água. Em vez disso, devo ter emergido, como conta a história. Quando Jesus saiu da água, a pomba desceu sobre ele. Da forma como essa história é contada, as pessoas pensam na água terrestre, mas na visão, a água era cristalina, tão translúcida que não pude dizer se era líquida ou não. Você sabia que, na verdade, vivemos no fundo de um oceano de ar? No sentido espiritual, nós estamos no dilúvio. E quando a pomba aparece, ela flutua até o indivíduo emergir. Essa noite você ouviu um mistério que eu pessoalmente nunca li em nenhum livro. Eu nunca ouvi isso. Eu posso dizer como Paulo, não me ensinaram isso. Eu nunca ouvi isso. Ela veio através de uma série de atos autorreveladores de Deus. Eu não cheguei a essas conclusões filosoficamente através de longas reflexões. Esses fatos vieram de repente, me revelando como a figura central das Escrituras, para que eu possa dizer, no volume do livro, é tudo sobre mim. Vai chegar o dia em que todos saberão que no volume do livro, tudo é sobre ele. Quando nos dizem, se você não acreditar que eu sou ele, você morrerá em seus pecados. Não é um homem falando, dizendo que você deve acreditar nele. Não. O drama está se desenrolando em todos nós. E a menos que você acredite individualmente, onde está Cristo, você morrerá em seus pecados. Tão simples quanto isso. Eu devo me convencer de que eu sou ele. Se o livro foi escrito sobre mim, então deve ter acontecido antes da existência do mundo. Então agora, isso tem que acontecer aqui. Descemos para vestes de carne e sangue, vestes de pecado e morte, para caminhar por estados enquanto essas coisas acontecem em alguma região remota da nossa alma. Agora vamos entrar no silêncio.